Bom, então estamos iniciando mais uma noite de segunda-feira. Hoje, em clima de Copa, em clima de vitória, estamos aqui hoje com a nossa orientação empresarial, como todas as segundas-feiras, porém, segunda-feira até mais felizes após a vitória do nosso Brasil tão querido. Vou passar algumas regrinhas básicas aí de como funciona a nossa reunião, como funciona aqui o Google Meet, para que a gente possa ter uma boa apresentação aqui e para que tudo dê certo aí no decorrer do nosso evento, ok? Então, vamos lá, começando aqui. Vou falar um pouquinho de como usar o Meet no computador. Acredito que as pessoas aqui na sala já saibam como funciona, mas é sempre bom a gente dar uma reforçada, passar, né, todos os pontos, tudo direitinho, para que vocês possam entender como que a gente faz aqui para que tenha uma excelente apresentação. Então, vocês devem estar vendo uma tela assim nesse momento, certo? E esses botões aqui embaixo, certo? Aqui tem microfone, câmera e mais alguns outros botões. Vou pedir para vocês focarem nesses dois botões aqui, microfone e câmera. Peço, por gentileza, que durante a apresentação elas fiquem fechadas, tanto o microfone quanto a câmera. Por quê? O Google Meet tem essa ferramenta, né? O Google Meet ele tem uma captação tanto de imagem, né? A pessoa se movimenta, qualquer coisa, ele capta a imagem, e o som também. Ele fica, né, roteando para capturar o som ou a imagem. Então, se a pessoa deixa o microfone aberto, mexe num papel, passa um avião, um cachorro late, qualquer coisa, o Google vai desviar a câmera para lá. E aí, se a pessoa também está com a câmera aberta, acaba perdendo o foco, né? Acaba atrapalhando um pouco a apresentação. Então, pelo menos durante a apresentação, a gente pede para que microfone e câmeras fiquem fechadas para um melhor desempenho aí do nosso apresentador, ok? Desculpa, né? Temos aqui também alguns outros botõezinhos, certo? Aqui as reações, se você quiser usar durante a apresentação, é interessante para saber que você está gostando, ou se você não está gostando, se você concorda, se o apresentador fala alguma coisa engraçada, você pode reagir com um sorriso, pode reagir com festinha, tem diversas reações, se quiserem testar, fiquem à vontade. Temos a mãozinha aqui também, que levantando assim, ele entende que você tem uma dúvida, certo? A mão levanta, e aí entende que você tem uma dúvida, mas essa mão eu vou pedir para que vocês deixem para o final, onde a gente vai ter um momento para esclarecer as dúvidas, tá? Se a dúvida for muito urgente e você realmente precisar saber e talvez esquecer depois, tem o chat aqui do lado, nesse balãozinho que vocês estão vendo aqui, tem o chat aqui do lado, você pode escrever a sua dúvida aqui ao lado e eu, como moderador, vou estar aqui observando, posso ou responder na hora para vocês ou responder dizendo que a gente conversa no momento posterior, que eu já vou explicar como que funciona, ok? Passando para o celular, no celular funciona basicamente igual, tá? Você só tem a disposição um pouquinho diferente dos botões, só muda o botãozinho vermelho, que não é para mexer nele, só muda de um lado para o outro. Câmera e microfone também, por gentileza, fechados, para que a gente possa ter um desempenho melhor. E esses outros botões que eu falei, eles se encontram aqui nesses três pontinhos, que se você clicar aqui nos três pontinhos, se estiver no celular, você vai ver que esses botões de reação, bate-papo, a mãozinha para levantar e tudo, ok? Isso no celular, certo? Então, hoje, teremos essa apresentação, ok? A apresentação é composta de três momentos, tá? O primeiro momento é o momento da apresentação do plano de negócios, ok? Que é a parte principal da nossa reunião, certo? E aí, num segundo momento, nós vamos ter o que a gente chama de cafezinho virtual, que é um momento mais descontraído, é um momento onde você pode abrir a sua câmera, pode abrir o seu microfone e perguntar, esclarecer todas as suas dúvidas, certo? Sem mais delongas, vou apresentar o nosso querido apresentador da noite, que é o Alexandre Manzano. O Alexandre Manzano, ele é de Presidente Prudente, como ele disse anteriormente aí no warm-up, né, que a gente estava tendo, ele é gerente de relacionamento do Banco do Brasil, de formação, ele é professor, ou seja, tem uma didática muito boa, com certeza fará uma excelente apresentação para nós, já está há 5 anos nesse negócio, já tem resultados expressivos, certo? Já não é a primeira vez que ele está nesse negócio, ele já fez parte, saiu e voltou. Eu tenho o prazer de tê-lo aqui conosco, em minha equipe,
Então, vou deixar com vocês Alexandre Manzano. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela apresentação, Márcio. E deixa eu perguntar para vocês, né? Hoje a gente estava assistindo aí, né? Assistindo aos jogos da Copa, assistindo o jogo do Brasil, e a gente teve a impressão que, nossa, estava pegado, estava complicado, mas assim é a nossa vida, né? A gente acostuma a ver tudo pela ótica do problema, da dificuldade, mas no final, quando você se empenha, quando você tem algo, né, que determina, olha, onde você quer chegar, então você busca o resultado. Então, hoje, nessa nossa apresentação, eu vou trazer para vocês algo que pode ser novo para algumas pessoas, pode ser uma novidade, algumas pessoas já podem ter visto essa oportunidade, essa apresentação de algum tipo parecido, mas eu quero que você faça comigo um contrato. Que contrato, Alexandre? Um contrato, tá? Um contrato de esvaziar o copo. Mas, Alexandre, eu estou com o copo cheio d'água? Não, peraí. Não, eu quero que você deixe de lado, eu já sei, eu já vi alguma coisa parecida. Tenta ter uma visão de aprendiz, de você estar conhecendo algo novo, tá? E chegando no final da apresentação, no cafezinho, você vai ter a oportunidade de colocar as suas dúvidas, as suas questões, ou até mesmo a sua visão do que você assistiu até aqui. Então, zero QI, zero o cronômetro, zero o copo, né? Pega papel e caneta que a gente já vai começar, tá? Bom, como vocês foram chamados ali nas redes sociais, né, nos nossos grupos, através do nosso WhatsApp, através do nosso contato pessoal, um a um, hoje nós estamos aqui abrindo uma orientação empresarial, tá? Uma orientação empresarial desse negócio que nós trabalhamos, como o Márcio já disse, né? E esse tipo de orientação empresarial tem o nome de plano de negócios, tá? O que eu vou estar falando aqui, gente, né? Primeiramente, como já disse no início, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão no melhor lugar que uma pessoa que quer algo de novo, uma mudança significativa na sua vida poderia estar. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? E o nosso compromisso de hoje é muito simples, é ajudar você a alcançar o seu objetivo. Aqui eu vou apresentar uma ferramenta, eu vou apresentar um veículo, um meio para que você atinja os seus resultados. Pode fazer sentido para você? Sem dúvida. Pode fazer sentido para você, como pode fazer sentido para mim, como fez sentido para o Márcio, e para mais de 100 mil pessoas ao redor do mundo, tá? Pessoas que, como eu, como você, têm outra atividade, trabalham, têm família, têm suas dificuldades, seus desejos, seus anseios, mas que estão fazendo esse negócio. Mas também pode não fazer sentido nenhum. Por isso que eu pedi lá no início que você esvazie o copo e assista até o final, para não tirar nenhum tipo de conclusão precipitada ou usar o filtro do preconceito, combinado? E se não fizer sentido para você, tá tudo bem. O que seria do azul se todo mundo gostasse do vermelho, não é? Então, vamos lá começar a nossa jornada, né? E quem sou eu, né? Antes de responder o que vou mostrar para vocês, deixa eu me apresentar, né? Como o Márcio já colocou, né? Meu nome é Alexandre Manzano, estou há 22 anos como gerente de banco, lidando com sonhos, metas, às vezes dívidas, decisões importantes, decisões até que são muito graves para as pessoas, que mudam as vidas delas e das pessoas que estão ao redor, né? Sou professor, sou pedagogo, formado pela Unesp, aqui de Presidente Prudente, há mais de 33 anos, e ensinar para mim sempre foi uma missão. Nunca eu entrava em sala de aula, nunca eu entrava para fazer uma palestra ou um tipo de ensinamento onde eu não encarasse aquilo como uma missão de transformar as vidas, transformar a realidade daquelas pessoas, tá? E há 5 anos eu encontrei na Amway uma alternativa real de liberdade, tá? Quando eu falo isso, eu falo porque eu percebi algo muito simples. Isso aqui deve doer em cada pessoa dessa sala, tá? O meu tempo é o bem mais precioso que eu tenho, tá? E aqui eu quero fazer uma analogia bem simples. Se você não acha isso, pensa que você tem uma pessoa, um amigo, um parente, um pai, uma mãe, um filho, um irmão, uma irmã, que você amava demais, mas que por infelicidade partiu, né? Morreu, faleceu, né? Se um anjo, um ser celestial, um gênio da lâmpada chegasse para você e falasse: olha, eu te concedo
uma hora com essa pessoa, para você poder abraçar, para você poder dizer o que você não disse, pedir desculpas. O quanto você pagaria para ter essa uma hora com essa pessoa? Eu vou ser bem sincero, tá? Eu daria um rim, eu daria um braço, eu daria uma perna para poder ter a oportunidade de falar com o meu pai ou com a minha mãe. Por quê? Porque a gente sempre deixa umas questões aí mal arrumadas que a gente quer resolver. Então, para mim, um tempo é o bem mais precioso, tá? E eu não gostaria, sinceramente, de dedicar os melhores anos da minha vida para um trabalho onde eu estou realizando o sonho de uma outra pessoa. E pior, ser tratado como mais um número. Por mais que eu goste e por mais que eu seja grato ao emprego que eu tenho, e sem dúvida, tá? E não é sobre isso o que eu estou explicando aqui. Se amanhã eu vou aposentar, não tenha dúvida, vai ter outra pessoa. É assim, porque é assim e é normal. Isso não é demérito nem meu e nem da empresa onde eu trabalho, muito pelo contrário, tá? Só que essa é a lógica do trabalhador, correto? Não é a lógica do empreendedor, não é a lógica de quem quer construir um futuro diferente para sua família. E tá tudo bem, não é sobre isso, tá? Então, quando a pandemia chegou em 2021, isso ficou muito evidente, porque eu trabalhando lá, né, na instituição, eu via que os meus clientes estavam fechando as portas, fechando seus negócios, negócios aí de 10, 20, de 30, até de 50 anos fechando as portas. E aquelas pessoas que trabalhavam lá nesse mesmo período por 10, por 20, por 15, 20, 30, 40 anos, que tinham uma sensação de estabilidade, se viram na rua, se viram sem uma alternativa. E aí eu pensei, opa, peraí, do mesmo jeito que está fechando essas lojas, esses estabelecimentos, o banco pode fechar, e como de fato fechou. Fechou o atendimento, né? A gente fazia em home office, fazia interno, e aí eu pensei, poxa, eu preciso ter uma alternativa. E eu, de fato, encontrei, tá? Então, é essa alternativa que eu quero trazer para você. Então, como eu já disse, vou repetir, o nosso compromisso aqui é bem simples, é ajudar você a alcançar o seu objetivo, correto? Então, vamos lá, tá? Vamos pensar que hoje você está aqui e você vai poder economizar de 5 a 10 anos na sua vida. Essa frase faz sentido para você? Se faz sentido, usa aí nossos emojis para fazer o sinalzinho de joia, porque é importante que eu veja que vocês estão vivos aqui, né? Então, ó, faz sentido. Ótimo, faz sentido para você, como fez para a Érica? Então, se faz sentido, você está no melhor lugar, tá? E eu preciso te fazer uma revelação. Que revelação? A revelação é a seguinte: ninguém teve a coragem de te falar isso, o que eu vou te falar nessa apresentação, tá? Preste bastante atenção no que eu vou te falar. Há algo que você faz no seu dia a dia que vem atrapalhando a sua vida e suas finanças e seu tempo. Tá? Existe algo bem simples que você faz todos os dias que te atrapalha. E isso é para todo mundo, tá? E não é um grande problema, mas é um pequeno detalhe, tá? E aqui, pessoal, eu quero trazer porque não fique esperando. Ah, é a crise do Golfo Pérsico. Ah, é o governo dos Estados Unidos que está intervindo no Brasil, ou a guerra da Rússia. Não, é algo bem simples que acontece com todo mundo no dia a dia. E essas pequenas coisas, né, que a gente não dá bola, é que geram grandes resultados, tanto para o bem quanto para o mal. E isso é importante que você fixe aqui, tá? Então, o detalhe que muda tudo é que pequenas mudanças na rotina, nas crenças e nos hábitos é que transformam a nossa vida, tá? E eu vou trazer aqui para você que existe um hábito em especial que o sistema, né, eu falo do sistema financeiro, o sistema do mercado, o sistema social, usa para te manipular. E ele vem te enganando anos a fio, né? Que é o hábito do consumo. Mas, Alexandre, o hábito do consumo, peraí, não estou entendendo. É simples, tá? Você deixa mais dinheiro no mercado do que você deveria. Esse hábito que você tem de todo dia ir no mercado, na loja, na farmácia, na loja de roupas, na loja de perfumes, é um hábito que foi construído ao longo dos anos.
E como que ele foi construído, gente? É porque ele foi construído e foi te condicionando através de exemplos que você nunca questionou. Você já parou para pensar nisso? E eu vou trazer aqui um exemplo bem típico disso, que você vai pensar, vai ouvir, vai ler e você vai ser condicionado. Combinado? Você está preparado? Então vamos lá, tá? Repita comigo a cada vez que eu falar o que eu vou dizer, tá? Repita: branco, branco. Olha a tela: branco. Olha só a imagem: branco, branco. Repita comigo: branco, branco, branco. Olha a imagem: branco, branco. Olha de novo: branco, branco. Olha só mais uma vez. E responda rápido no chat. O que a vaca bebe? O que a vaca bebe? Responda aí rápido. Se você respondeu um copo de leite, você está enganado. A vaca bebe água. Ela não bebe leite. Você tem que tirar o leite dela, né? Porque ela não dá leite, né? Mas se você for bem sincero comigo e fizer um joinha, responda aí se você disse leite. Exatamente, você foi condicionado por um instrumento que te disse: olha, a vaca bebe leite. Não, a vaca não bebe leite, ela bebe água. Ela bebe o leite quando bezerra, mas não bebe leite, ela bebe água, tá? Então, o importante aqui é que essa metáfora nos mostra como somos condicionados pela principal responsável por isso, que é a propaganda. Sim, a propaganda, gente. E cada vez mais, quando a gente entra, por exemplo, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no WhatsApp, a gente sabe que o algoritmo nos leva a ver aquilo que a gente quer ver. Ele faz que a gente veja mais do mesmo. E a propaganda faz exatamente a mesma coisa. Porque ela molda nossos hábitos. E mudando os nossos hábitos, a gente não pensa. O nosso cérebro trabalha por piloto automático. Uma vez que ele internaliza algo, acabou. Aquele caminho está sedimentado e você não questiona. É igual quando você aprendeu a dirigir. No começo você olhava a primeira, segunda, terceira marcha, tem que pisar no freio, tem que pisar no acelerador, tem que pisar na embreagem. Hoje você entra no carro, você nem liga. É capaz de você dirigir um trator, um avião e você ter o mesmo condicionamento e ali não pensa mais. É assim que a propaganda age conosco, tá? Ela faz a gente pensar. E somos condicionados. A propaganda molda nossos hábitos. Ela faz isso muito bem. Tá? É aquela propaganda do produto que a pessoa vai lá vender e você vai ver que a pessoa que está falando lá para você nem usa o produto, ela somente está vendendo a imagem, vendendo a cara para ela te influenciar e você comprar aquele produto. Tá? E olha só que interessante, tá? Pouca gente sabe disso. Infelizmente, a maioria da população vai como o Zeca Pagodinho faz: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não para pensar que está sendo condicionada. Mas você que está aqui agora está sabendo que você paga muito mais do que você imagina quando você vai pela propaganda, tá? E olha só, isso aqui é um exemplo, tá? Você tem um produto, que eu vou representar por essa garrafa, tá? E o valor final dela, se você for fazer aqui, separado as grandes diferenças, 70% é despesa, é imposto, é o transporte, é o funcionário, é o custo jurídico, é o custo trabalhista e propaganda. Só 30% do custo do produto é o produto real em si. Ou seja, você vai comprar um detergente lá no mercado, né? 70% tem que ser diluído, quer dizer, é água, tá? E 25%, 30% é o detergente propriamente dito. Quer dizer, a gente compra água para poder pagar as despesas, os impostos, o transporte e a propaganda. Vocês entenderam? Então, quando a gente pensa que essa diluição é para a gente pagar o custo do produto, a gente fala assim: epa, eu não tinha pensado nisso. Quer dizer, que eu pago por água, eu pago por solvente, eu pago por solução, na verdade, porque eu tenho que pagar o custo daquele produto para propaganda. E só levo para minha casa 30%. É exatamente isso que acontece, tá? Então, quando a gente pensa dessa forma, é como o mercado tradicional funciona. E tá tudo bem. Quem é comerciante aqui, quem é empresário, sabe que é assim. Mas, na verdade, isto é dessa forma porque o mercado precisa diluir o preço do produto.
tá? E é assim, ó. Então você imagina que essa cadeia que você está vendo aqui é a cadeia do mercado tradicional. Então o produto sai na indústria, né, por R$ 10, a gente chama de preço de fábrica, né, que ele vai passando pelo transporte, então ele vai agregando valor, depois ele vai para o distribuidor, né, chega no atacado e, por fim, ele chega lá no mercado, né, onde você é convencido a comprar. Então você tem um produto que saiu da indústria por R$ 10 e você acaba pagando 60 e sem nenhuma tipo de greve, de revolução, de revolta. Por quê? Porque você se convenceu que é assim, certo? Mas, Alexandre, peraí, você está dizendo que eu sou enganado? Não, estou dizendo que você foi convencido. E você, por ser convencido, você se conforma a acreditar que isso é normal. Mas não é. Porque foi assim que as coisas vieram desde o tempo que você é criança, tá? E como te convenceram? Simples assim. Te convenceram com muita propaganda. Mas não foi pouca, mas é muita propaganda. E você entende que isso é normal, certo? Então, olha só, essa aqui é a realidade que você, eu, vivemos hoje. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Então, eu descobri algo que cortou os fios que me manipulavam, que é, eu descobri que é possível economizar de 25% a 35% apenas mudando esse hábito de consumo. E como que a gente muda esse hábito de consumo, Alexandre? Trocando de mercado. É exatamente e simples assim. A gente troca de mercado, tá? E como que a gente troca de mercado? Comprando diretamente da empresa, diretamente da fábrica, eliminando os custos, sem intermediários. Por quê? Se você faz isso, né, você vai ter condição de comprar um produto ou mais barato ou com mais qualidade, ou os dois. Por quê? O valor vai integralmente para o custo do produto e não para a propaganda. Você não tem que pagar a logística, você não tem que pagar o distribuidor, você não tem que pagar o armazém, você não tem que pagar a estrutura de armazenamento que o supermercado tem. Então, todo o lucro que a empresa tem, ela vai investir ou no custo, ou ela vai investir na qualidade do produto. Tá? E quando isso acontece, essas despesas que você tinha que pagar num produto que era diluído para você não ver essas despesas, você acaba, então, tendo um produto que vai ser 30%, ou aliás, 30% não. Vamos pensar assim, 100% benefício, porque você vai levar um produto mais do que você levaria ele diluído. Ou seja, você vai levar um produto com mais qualidade e fazendo assim mais economia. E isso, pessoal, não acontece no mundo de Nárnia e nem em Marte. Acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Se você for nas grandes lojas, né, nos grandes atacadistas, nos grandes malls, né, nos Estados Unidos, você vai descobrir que os produtos são vendidos em grandes embalagens, concentradas. Por quê? Veja só, qual que é a lógica de você transportar água? Qual que é a lógica de você armazenar em grandes balcões água? Não tem lógica. Então, você vai comprar um produto que é concentrado. O produto sendo concentrado, ele vai render mais, porque você vai fazer a sua diluição, né? Sendo a sua diluição, eles rendendo mais, eles duram mais. E durando mais, rendendo mais, óbvio, você também economiza. Ou seja, menos dinheiro gasto no mercado tradicional, mais economia, mais benefícios nesse mercado sem intermediários, né? E como que funciona? Olha só, você pode economizar sozinho, mas se você quiser, você pode falar com outras pessoas sobre esses benefícios. Mas vamos pensar em você que está aqui assistindo agora essa nossa apresentação. O que você está fazendo então? Você está ouvindo do Alexandre, que já está nesse mercado, você está ouvindo do Márcio, que também está nesse mercado, que nós então criamos uma rede de consumidores, pessoas que têm acesso aos benefícios que aquela indústria nos dá por comprar direto dela, ou seja, por ter menos custo ou mais benefícios, e a gente gera uma corrente do bem, uma corrente onde todo mundo ganha, onde todo mundo pode ter os mesmos benefícios. E detalhe, a gente está tendo benefícios da indústria. Eu não estou tendo benefícios sobre o Márcio, nem o Márcio sobre a Érica, ou sobre o João, não, porque nós somos os mesmos consumidores dessa indústria. Ou seja, vocês, por um acaso, ouviram sobre essa oportunidade a partir da gente, mas a gente também vai ter os mesmos benefícios, tá? E eu vou explicar aqui como que funciona, tá? Olha só,
Quando você constrói esse mercado de consumidores, a gente cria uma rede, um mercado de rede para aquela indústria. Ou seja, se ela não vai investir em propaganda, gente, ela não é uma entidade filantrópica. Ela também é uma empresa, ela também tem a necessidade de gerar lucro. Então, o que ela faz? Ela chega para consumidores como nós e fala: olha, convide outras pessoas para conhecer os meus produtos. E você vai ter, então, o benefício de gerar um faturamento para mim, ou seja, gerar lucro. Então, a gente cria, então, uma rede de consumidores para aquela empresa, tá? E aí, quando várias pessoas podem ter os mesmos benefícios da economia, a gente está fazendo, então, essa corrente do bem, o que a gente chamaria de capitalismo solidário, tá? E olha, pessoal, e as pessoas que quiserem, elas podem gerar renda com isso. Como que elas geram? Elas podem gerar economizando, elas podem gerar renda distribuindo e elas podem gerar renda fazendo a parte desse lucro que essa empresa também gera para ela. Quer dizer, ou seja, você pode não só participar da renda que você economiza, mas também pela distribuição e pela parte do lucro que você gerou para ela. Então vamos lá. E que empresa é essa, Alexandre? Como que eu posso realizar essa tarefa? Como que eu posso realizar essa renda? Bom, como eu já disse lá no início, essa empresa é a Amway, né? E muito prazer, nós somos a Amway, nós fazemos parte desse negócio, nós somos associados a essa empresa. E quem que é a Amway, pessoal? A Amway é a maior empresa de vendas diretas do mundo, tá? Com mais de 60 anos de história. Ela foi fundada nos Estados Unidos em 1969, ou seja, não começou agora, tá? É presente em mais de 110 países, tem produtos premium de fabricação própria, ou seja, é uma empresa sólida, confiável, reconhecida globalmente. Então não é uma empresa qualquer de fundo do quintal, né? Outra coisa importante, por que isso importa para você saber isso que eu falei? Porque você não está entrando em uma aposta, você não está entrando numa jogada, não sabe, esse negócio aqui está meio esquisito. Não, não tem jogada, não tem letrinha miúda, é simplesmente venda direta, é consumo direto, e a gente vai explicar isso para você aqui. Então você está entrando em um modelo validado, seguro e escalável. E olha só, não depende de sorte, não depende se você vai conseguir ou não, porque existe um método, existe todo um treinamento para você aprendê-lo e existe uma equipe para te apoiar. Ou seja, você não está sozinho nisso, né? E quando a gente aprende sobre isso, a gente entende que essa empresa que eu estou falando, que é a Amway, tem um reconhecimento global. Como eu disse, ela é top 1 de vendas diretas no mundo pelo 14º ano consecutivo. Ano passado, ela só faturou de lucro 7,3 bilhões de dólares no ano. Gente, 7,3 bilhões é mais do que a Visa faturou de lucro o ano passado. E são produtos premium, né, que estão no mundo inteiro, produtos são premiados, né, ao redor do mundo, e milhões de consumidores ativos. Para você ter uma ideia, no Japão, a cada 5 casas japonesas, uma usa produtos Amway. Então não é pouca coisa, né? E aí, pessoal, como que funciona? Como eu disse, existem 3 formas de ganhar dinheiro fazendo consumo direto com a Amway. Primeiro, é economizar. Segundo, distribuir. E terceiro, recebendo o lucro da empresa, tá? Então, eu vou falar do primeiro passo aqui, que é como você pode economizar, tá? Primeira coisa que a gente faz quando a gente, então, conhece esse negócio, é que a gente faz um cadastro. E, gente, eu vou dizer para vocês, é um cadastro que é para a vida inteira e custa menos do que um McDonald's. Detalhe, se você quiser já comprar produto, eu vou dizer para você, menos que uma pizza. Então, você adquire um kit desse, que é o kit virtual, ou o kit empresarial virtual, e você vai fazer o cadastro e você vai ter acesso aos produtos da Amway, você vai ter toda a estrutura da empresa, treinamentos, né? Vai ter os vídeos explicando e toda a parte legal do negócio, porque afinal de contas, essa empresa tem um CNPJ, está constituída no Brasil há mais de 33 anos, ou seja, não é uma empresa qualquer. Então você está entrando nessa empresa como sócio, tá? E procure quem te convidou para assistir essa tua live para explicar sobre como que você pode estar adquirindo esses kits, como que você pode estar fazendo esse cadastro e sabendo mais sobre as questões legais e jurídicas da empresa que nós estamos falando aqui, combinado? E como que a gente faz economia usando produtos? É simples. Lembra que eu falei que quando a gente compra um produto diretamente da empresa, a gente está comprando 100% do produto?
Ou seja, olha só esse exemplo, ó. Quando a gente fala de um produto da Amway como esse, que é o LOC, que é o limpador orgânico concentrado. Pessoal, esse daqui é o primeiro produto biodegradável do mundo. Não é da Amway, não é do Brasil, não, é do mundo. Ele foi lançado em 1969, antes mesmo de ecologia ser ainda pensado em entrar em moda, tá? Mas olha só, esse aqui, que é o nosso limpador multiuso, que é o LOC, vamos pensar nele como um valor final, como aquele produto que eu mostrei para vocês anteriormente, tá? Quanto, quanto rende esse produto para você que está conhecendo ele agora? Se você vai limpar a sua casa, uma tampinha dessa que eu estou te mostrando aí, você vai colocar em 5 litros d'água, vai te gerar 165 litros de limpador geral. Combinado? Mas se você quiser uma limpeza mais pesada, é a mesma tampinha, só que em 4 litros, e aí você faz 132 litros de limpador geral, tá? E olha só que interessante. Quando a gente pensa nisso, quando a gente vai comparar com os outros produtos, você pode economizar mais de R$ 800 só com esse produto. Alexandre, peraí, você está dizendo que um produto vai me economizar R$ 800? Vai. Porque se a gente comparar produtos similares que tem no mercado tradicional, com as mesmas características, essa economia vai acontecer. E eu vou te provar agora. Olha só. Se você der um Google, você vai encontrar um produto que às vezes é verde, às vezes é rosa, mas eu gosto do azul, então eu achei um frasco desse produto azul. Eu tirei a marca para preservar, porque não é a nossa função aqui nesse momento, mas se você der um Google, no Google Shopping, você vai encontrar um produto similar, que tem 5 litros e está custando R$ 36,42. Tá? É um limpador similar, um produto de nome, de renome, tá? E você vai encontrar. Quanto custa o nosso produto? O nosso produto custa R$ 92,00. Aí o incauto que está ouvindo aqui vai falar assim, nossa, eu compro 5 litros por 36 e o de vocês custa 92. Nossa, que caro, você falou que economizava. Calma, gafanhoto, respira um pouquinho, que agora vem as contas. Porque olha só, lembra que eu falei que o meu produto, o produto que eu uso, o produto que eu represento, que eu estou mostrando para você, que é o LOC, ele faz 132 litros de limpador geral. Olha só que interessante. Se eu for usar o primeiro produto azul como referência, eu tenho que pegar 26 frascos, 4 a R$ 36,00 para ter o mesmo desempenho do LOC. Ou seja, eu vou ter 26,4 frascos por R$ 36,00, ou seja, R$ 961. É exatamente isso que você ouviu. Para eu ter o mesmo rendimento do produto verde, eu vou precisar de 26,4 frascos do produto azul. E eu vou gastar R$ 961. E se você fizer uma continha, só aí você percebeu que você economizou mais de R$ 800. Mas olha só, para quem faz o cadastro e compra direto da Amway, esse produto não sai por 92, ele sai por 69. Ou seja, você vai ter quase R$ 900 com um produto só. E eu vou dizer para vocês, testemunho próprio, tá? Esse produto aqui em casa dura pelo menos 5 meses. Ou seja, numa casa ele vai ter esse impacto muito forte. Por quê? Porque ele substitui mais de 14 produtos de limpeza. Eu digo, se eu tivesse cachorro, eu fiz lá a água lá que eu fiz, né, de 5 litros com a tampinha, lavei a minha casa, limpei os vidros, limpei as fórmicas, e eu tivesse que dar um banho no meu cachorro, eu daria com aquela água que eu limpei a casa. Por quê? Porque ela é biodegradável e hipoalergênica, não vai causar nenhum problema. E, aliás, gente, ela tem babosa, ou seja, você vai usar um produto que vai fazer bem para a sua pele, vai hidratar a sua mão. Ou seja, que produto de limpeza que você usa que você não precisa nem usar luva? Esse produto que eu estou apresentando para vocês, né? Então, você então pode fazer uma segunda renda, que é mostrando esses produtos para as pessoas. Porque se a gente falar que quando você compra um produto desse, você economiza mais de R$ 800, a gente tem uma estatística da Amway que comprova que mais ou menos de 3 a 5 mil reais uma pessoa economiza usando os produtos, todos os produtos da Amway. Isso mesmo. Você pode ter. Imagina você chegar no Natal e o Papai Noel, em vez de descer pela chaminé, bata na tua porta e fala assim: tá aqui no cheque de R$ 3.000 porque você usou produtos de limpeza de uma outra marca.
exatamente isso que acontece. E eu novamente digo, pessoa que te convidou vai te explicar melhor sobre essa questão da economia, tá? Então vamos lá. E aquilo que é bom se compartilha, tá? E olha só, e aqui não se trata de vender ou não, ou se você gosta de vender ou não. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tá tudo bem, né? Sobre isso. Se você quiser economizar, tá tudo certo, já vai fazer uma diferença brutal no seu orçamento. Mas imagina que uma pessoa chega na sua casa e vê que na sua despensa só tem lá um vidro de HC. Assim, nossa, que produto é esse? Nunca vi, Amway, é americano, chinês? Ó, é um produto tal que substitui o limpador, o multiuso, o limpa-vidro, o limpa-banheiro, o limpa-fogão. Você fala assim, peraí, um produto faz tudo isso? Faz. E olha só, me economiza mais de R$ 800. Quer conhecer? Poxa, a pessoa vai querer. Quem aqui nunca indicou uma pizzaria? Quem aqui nunca indicou uma loja? Quem aqui nunca indicou um profissional? É a mesma coisa. As pessoas vão querer saber. E se elas não souberem por você, elas não vão saber por outro jeito. E detalhe, são produtos que você, né? Lembra que eu falei que você compraria por 92? Ou seja, se você compra por 92, mas você pode adquirir ele por 62, o que essa diferença vira para você? Vira lucro. Simples assim, tá? E olha só, você pode comprar pelo link que você vai gerar para a pessoa, né? A pessoa, ela quer comprar, né? Então você, tá aqui meu link lá da minha loja, ou você pode revender para ela e tá tudo certo. É assim que funciona, tá? E a continha que eu trouxe aqui para você entender como que funciona, né? Essa aqui, ó, bem simplesinha, tá? Como eu disse, o LOC é um produto ideal, substitui mais de 14 produtos. É inofensível a plantas e animais e humanos. É o primeiro biodegradável do mundo há mais de 60 anos, né? E por apenas R$ 69 para quem é associado. Então, se você pegar esse produto, que é o produto melhor, mais barato e mais seguro, quem não usaria? Qualquer pessoa usaria, tá? E aí, para você que está aqui assistindo, né, vou mostrar como que isso pode gerar lucro para você. Olha só, é basicamente essa seguinte conta. Se você distribuísse um LOC por dia, não precisa distribuir 10 em 15 por dia, um só, tá? Supondo que você compre pelo preço de catálogo, 92, mais desconto o preço de associado, 69, você tem um lucro diário de R$ 23. E a gente considerando aqui, né, a escala 5 por 2, que está tão em moda, né? Na escala 5 por 2, você vai vender por 22 dias. Ou seja, em 22 dias, você gerou uma receita de R$ 506. E aqui uma pausa para poder respirar um pouquinho. Quem não tem uma conta de água, uma conta de luz, uma conta de celular, que R$ 506 pagaria numa boa? Hein? Eu tenho. A conta da minha energia elétrica está dentro desses R$ 506. Então a Amway paga a conta de energia aqui em casa. É sim, desse jeito. Então já é uma forma de você gerar renda, tá? A outra forma de gerar renda, né, que eu falei, né, que você pode gerar renda economizando, você pode gerar renda distribuindo, você também pode gerar uma renda recebendo o lucro de quem? Da Amway. E como que a gente recebe o lucro da Amway? Simples assim. Olha só, lembra que eu disse que você pode fazer a economia, você pode distribuir, mas existem várias pessoas que são do tipo igual a você, que querem também conquistar algo na sua vida, que também querem chegar a algum lugar, né? E todas elas, sem exceção, têm o mesmo hábito que você, que é o hábito de consumir. Então, essas pessoas são potencialmente pessoas que podem trocar de mercado. Mas você precisa, então, demonstrar. Então, quem usa, economiza. E quem economiza, indica. Ou seja, você vai indicar para essas pessoas. Algumas pessoas não vão querer, algumas pessoas vão querer usar o produto, e algumas pessoas vão te perguntar assim, tá bom, e como que se ganha dinheiro com isso? É aí que você entra com essa apresentação que eu estou fazendo aqui hoje, tá? Você vai demonstrar que elas podem consumir, que elas podem distribuir e que elas podem ajudar outras pessoas a fazer o mesmo que você. E assim, você vai então ajudá-las a entrar nesse negócio, como estamos mostrando hoje, né? E a Amway, pessoal, ela distribui o lucro de forma muito justa, conforme o lucro que a nossa rede de consumo gerou para ela, tá? E eu estou falando em rede de consumo, tá?
Não fica assustado, não. Não pensa que o mercadinho da sua cidade ou do seu bairro também não tem uma rede. Eles têm uma rede de consumo. Só que você não ganha um centavo por essa rede. Já aqui você ganha. E eu vou mostrar para vocês como vocês podem ganhar, tá? Então, você conecta pessoas à Amway. Quando ela e você consomem lá, numa rede de consumo, o lucro é gerado para a Amway, né? E depois a Amway, porque não faz propaganda, ela não faz a propaganda tradicional, ela precisa distribuir como que ela faz de acordo com o trabalho de divulgação de cada associado. E esse valor, gente, ele vai de 3 a 21% de acordo com o volume de faturamento que a empresa gera. Ou seja, não tem aqui como você ganhar mais ou menos. Não, você ganha aquilo que de fato você está gerando. E aqui eu não ganho um centavo da pessoa que entrou ontem, e nem o Márcio ganha de ninguém aqui, porque ele é o nosso patrocinador, não ganha nada. Se ele não quiser trabalhar, ele não vai ganhar absolutamente nada. Eu que entrei algum tempo depois dele, posso ganhar até mais que ele. Tá? Por quê? Porque é o consumo que a gente gera é que faz esse fator de lucro, tá? Algumas pessoas conhecem a sigla PLR, que é participação nos lucros e resultados da empresa. É a mesma coisa, tá? E eu vou mostrar como isso funciona num quadro, tá? Então imagina você que a gente tem esse quadro de bônus. E, gente, isso aqui é um quadro de bônus, digamos, abaixo do que de fato a Amway paga, tá? Só para a gente ter uma ideia, tá? Suponha que você gere um movimento de 150 pontos pessoais. E, gente, pontos pessoais, para você entender, imagina uma empresa que está em mais de 100 países. Então, para ela ter uma conformidade e uma equidade, ela converte o valor do produto dela em pontos, e cada país que ela vende, ela vai vender na moeda local, mas todos os produtos têm o mesmo ponto, tá? Então, à medida que você vai consumindo, que as pessoas vão consumindo, elas vão gerando pontos pessoais, tá? Então, imagina uma rede onde tenha 5 pessoas, e essa rede gerou toda 300 pontos. Então, gerou um faturamento de R$ 3.000, que daria 3%, daria um bônus para essa equipe de R$ 90. Tá, é pouco, né, Alexandre? Gente, é mais do que qualquer cashback em qualquer posto de gasolina. Mas vamos lá. Se uma rede de 10 consome 400 pontos, 4.500, 3%, 130. Mas vamos avançar um pouquinho. 40 pessoas, 1.350, 13.500, opa, 9%. 1.215, gente, 1.215 é quase um salário mínimo. E vamos avançar um pouquinho mais. 140 pessoas, 4.350 pontos, 43.500, opa, 15%, R$ 6.500. Respira um pouco e pensa, o que você faria com R$ 6.500 por ter trocado de mercado? Você pagaria um plano de saúde? Compraria uma moto? Faria uma viagem? Quitaria uma dívida? R$ 6.500 é menos de 2% da população economicamente ativa que recebe um salário superior a 6 mil. Ou seja, você trocou de mercado, ajudou outras pessoas a fazer o mesmo, e a rede gerou 15% de faturamento. E eu trouxe aqui um último número, que é o 334 pessoas, 10.170 pontos, R$ 101.000, que deu 21%, R$ 21.000. R$ 21.000 é salário de juiz de direito, apenas por trocar de mercado. Mas, Alexandre, não é fácil assim. Não, não é fácil, mas é simples de entender. É só trocar de mercado. E aqui, pessoal, antes de encerrar, eu quero deixar para você duas coisas bem simples para você pensar, tá? A primeira, hoje você recebeu conhecimento, mas mais do que isso, você recebeu consciência. A partir de hoje, você não pode alegar ignorância. Você foi provocado a tomar uma ação. E que ação é essa? Uma ação de decisão. Por quê? Porque consciência sem decisão, gente, é apenas frustração. E vou dizer, perda de tempo. Porque se você sabe o que tem que ser feito e não faz, você não sabe o que tem que fazer, tá? E aí, quando você tem esses dois caminhos para voltar, você tem que pensar, volte para a rotina,
e finge que nada mudou, ou você dá um passo para a vida que você quer viver, tá? E se você escolher o segundo caminho, saiba que você não vai fazer sozinho, a gente vai com você, eu vou com você. Você vai receber acompanhamento semanal, plano de ação, uma lista de primeiros passos, né? E suporte individual. Por fim, qual que é o próximo passo? Escaneie esse QR Code, tá? Esse aqui é o seu próximo passo. É onde você vai fazer o cadastro nesse negócio, tá? Você vai receber o acompanhamento semanal, você vai receber o plano de ação, você vai receber a lista de primeiros passos e o suporte individual. Mas, Alexandre, eu quero saber mais. Perfeito! Você está no lugar certo, tá? Mas você não nasceu só para assistir, tá? Você não nasceu apenas para ver as coisas, mas você nasceu para fazer, para você modificar a sua realidade, tá? E a jornada começa aqui. É aqui que a jornada começa para quem decidiu não voltar para o mesmo lugar e chegou antes de estar aqui. Então, para concluir, né, mas ainda finalizando, né, deixa lá, copia esse QR Code, né, ou copia esse endereço, né, ou converse com a pessoa que te convidou para te explicar melhor. E presta bastante atenção no que eu te vou falar agora. A vida não muda quando você entende. A vida muda quando você age. E a última chamada. Se você não decidir hoje, o mercado tradicional vai decidir por você amanhã. Muito obrigado. Bora fazer a Amway. Valeu. Muito bom, Alexandre. Obrigado aí por compartilhar conosco mais um pouco dos seus conhecimentos aí, mais um plano sensacional. Pessoal, declaro aberto agora, nesse momento, o nosso cafezinho virtual. O que vem a ser o nosso cafezinho virtual? Vem a ser aquele momento que você pode abrir as câmeras, pode abrir o microfone, se você se sentir à vontade, perguntar o que você tiver de dúvida. Temos convidados na sala hoje, teve gente até que acabou entrando no decorrer da apresentação. Se tiver alguma dúvida, esse é o momento para poder fazer algumas perguntas, se quiserem, ok? Se não se sentirem à vontade, pode escrever no chat também, a gente está aqui para responder, ok? Nós temos aí um tempinho para deixar para vocês aí fazerem as perguntas que quiserem. Não é, Alexandre? Exatamente. Ainda mais porque nós temos aqui uma convidada minha, que é a Érica, né? Érica, você está aí na sala? E temos a Andréia também, o Manuel. Isso. Lá, fala, O Manuel Érica. também chegou, ele interagiu durante a Tô sim. apresentação. Então, fiz algumas anotações aqui, mas depois eu vou te chamar no particular, pode ficar tranquilo. Perfeito, fica à vontade. Andréia, que entrou no meio, não sei se ela quer falar alguma coisa, né? Que ela entrou no meio, se quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Oi, tudo bem? Olá, Andy. Estava só escutando aqui quietinha, só porque estou no trabalho ainda. Ah, desculpe. Mas assim, tranquilo, assim, eu só fiquei mesmo para entender o que era. Minha rotina está um pouco corrida para fazer mais por enquanto. Mas assim, eu tenho aqui na Vila Mariana um espaço, tem bastante pessoas procurando oportunidades. De repente, Legal. vocês podem apresentar. A gente tem modelos, atores, profissionais, pessoas que estão procurando oportunidade no mercado, complemento de renda. Então, de repente, pode ser um produto que, se vocês quiserem oferecer para elas. A gente tem mais de 3 mil pessoas na lista de transmissão. Pode aparecer pessoas querendo fazer parte. Perfeitamente. Legal, Andréia. Legal. Vou entrar em contato com você depois para ele te alinhar isso direitinho. Tá bom. Eu acho que você deve ter eu mandei mensagem isso aqui no WhatsApp lá. Sim. Tá só bom. em contato Aí aqui. fala direitinho lá, a gente pode pensar em alguma coisa para divulgar, tá bom? Perfeito. Obrigada, viu? Agradeço Boa noite. muito, viu? Obrigado você. Boa noite. Tchau. Tchau. Manuel, você fez uma pergunta aqui no chat, nessa pontuação zero todo mês, né? Sim. Assim como uma empresa tradicional, a gente tem aí o faturamento mensal, né? Do dia 1 ao dia 30. Aí virou o mês, zerou tudo, começa tudo de novo. Isso pensando, viu, o Manuel, na rentabilidade direta, tá? Porque também existe uma acumulativa, mas que não conta necessariamente nessa direta, que é a que gera bônus, tá? Mas o interessante é que todo mês você não tem que ir ao mercado.
Então, é da mesma forma que você vai lá comprar uma pasta de dente, um detergente, um sabão em pó, só que você não tem um retorno, além da sacolinha que você, inclusive, tem que pagar, né? Então, o que que acontece? É compras recorrentes, né? Então, da mesma forma que você todo mês tem que ir ao mercado, a farmácia, a loja de conveniência, é a mesma coisa. Você só troca de mercado, tá? Então, você vai, por exemplo, em vez de comprar uma pasta de dente tradicional, né? Você vai comprar da Amway. Ah, em vez de você comprar um detergente tradicional, você compra da Amway. E assim, normal, simples. E não tem quantidade, sabe, Manuel? Isso que eu acho interessante. Se você é um consumidor inteligente, você compra quando precisa. Você não compra porque, ah, o café tem promoção, então eu vou lá comprar 15 sacas de café e estocar, porque está em promoção. Você vai comprar aquilo do teu uso diário, mesma coisa, tá? É simples assim. Legal? Inclusive, né, só complementando aí o que o Ale falou, pegando o gancho aí, inclusive, a Andrea até falou que ela está sem tempo, tudo tal. Você pode só se tornar também um consumidor dos produtos, ok? Pode até se associar para se tornar um consumidor e comprar com desconto, e de qualquer forma você vai ganhar, porque você ganha, por exemplo, na economia que você vai ter na sua casa. Então, como a Ale estava falando, em vez de você comprar no supermercado tradicional, você passa a comprar nessa outra loja, e aí você vai notar realmente a economia que você vai fazer na sua casa, tá? Então, é uma alternativa também que a gente oferece para as pessoas por menos de uma pizza, como disse o Ale, para você ter um desconto e comprar esses produtos a preço de custo, que a gente fala, né? E só complementando, né, já por causa do horário, né, depois, tá aqui mais amor próprio. Depois escreve no chat teu nome, A pra gente Fátima, poder. Fátima, né? Então é tá. a Fátima, é isso. Joia. O Manuel, uma coisa que eu dou como testemunho, tá? No banco a gente tem um vale refeição, vale alimentação, tá? E esse vale alimentação, nós aqui em casa gastávamos todo ele, tá? Todo ele ia para as compras do mês, tá? Isso há 5 anos atrás. Quando eu comecei a fazer a Amway, à medida que ia acabando os produtos da minha casa, eu ia substituindo. Então, acabou a pasta de dente da Amway. Acabou o sabão em pó da Amway. Acabou o shampoo, shampoo da Amway. E assim eu fui substituindo, tá? De repente, como a gente sempre fazia a compra com listinha, aqui a gente tem esse hábito de fazer no interior, a gente faz a listinha, vai no mercado e compra, tá? A gente notou que estava dando uma sobra entre 400 e 600 reais. Ora, um pouco mais, um pouco menos. E aquela sobra, né, acabava acumulando para o mês seguinte e gerava mais sobra, etc. O que que eu fiz? Eu gerei para mim um cartão refeição. Tá aqui, ó. Então, todo mês eu tenho uma sobra por conta de usar os produtos da Amway, que dá mais ou menos 700 reais. Então, eu costumo dizer para quem me conhece que a Amway paga meu almoço e paga meu jantar, e meu almoço e meu jantar de domingo com a minha esposa. Tá? Então, isso é nada por baixo, 8 mil reais por ano. Tá? Só por trocar os produtos. Tá certo? Maravilha. O Manuel já faz parte do negócio, tá? Ele já está no negócio, ele está aí avaliando, vendo direitinho, ele está querendo voltar e está avaliando aí para ver o que ele pode fazer aí, tá? Hoje, em clima Seja de copo, estamos aqui, legal. encerrando por hoje, tá, pessoal? Semana que vem estamos aqui novamente, e como todas as segundas-feiras, né, a partir das 7h30 da noite, estamos aqui. Caso vocês queiram convidar alguém ou queiram participar novamente, entender, também fica gravado isso no meu canal do YouTube, tá? É o canal do Gulo, Gulo com 2 L's. Quem quiser entrar lá, se inscrever e assistir, tem apresentação lá de todas as semanas. Que uma semana eu que faço, outra semana o Ale. Assim a gente vai variando. Certo, pessoal? Boa noite a todos, bom descanso a todos. E vamos fazer uma virada em nossa vida, assim como o Brasil virou o jogo hoje. Grande abraço, fiquem com Deus.